Na Cimeira do Clima, António Guterres avisa que o mundo está para acabar. Enquanto isso, na Web Summit do ministro Cisa Vieira, garante que Portugal é o lugar para viver e investir. Epá, não é má vontade nossa, mas ninguém consegue acreditar em socialistas. Comitê Central número 27, edição de 5 de novembro de 2021, ou se preferirem, Comitê Central número 2, AG, após Geringonça. Estou a ver se isto pega. Em princípio não vai pegar. São as minhas iniciais, mas obrigado. Pois é, olha, feliz coincidência. Curiosas iniciais. Bom, ainda antes de começarmos, e convosco, Alberto Gonçalves e Carlos Guimarães Pinto, isso logo para começar, e ainda antes de entrarmos nos temas desta semana, queremos desde já agradecer aos novos patronos do Comitê Central, àqueles espectadores e ouvintes que já contribuíram através da plataforma Patreon para que o Comitê Central continue por muito tempo e de forma independente e livre. Queremos lembrar que quem ainda queira, e vem muito a tempo, quem ainda queira ser patrono do Comitê Central pode fazê-lo recorrendo então à plataforma Patreon em www.patreon.com/Comitê Central, ou então, em alternativa, pode também fazer os seus donativos através de MBWay, usando o número 912-480-091. 912-480-091. Estas informações, para quem nos está a ver, hão de passar durante o programa no vosso ecrã. Aproveitamos ainda para dizer que em relação ao Patreon e a quem permitir, a quem quiser, aliás, aceder à vasta pleia de modalidades de fidelização que temos ao nosso programa, serão recompensadas com excelentes, chamemos-lhe prémios, incluindo inclusive a possibilidade de assistir à gravação ao vivo do Comitê Central, já no próximo dia 26 de novembro, pelas 19 horas, no Hotel Vila Galé, Sintra. Portanto, quem quiser assistir ao vivo a essa emissão do Comitê Central, vai ao Patreon, torna-se patrono do Comitê Central e poderá acompanhar-nos então no dia 26 de novembro, pelas 19 horas, no Hotel Vila Galé, Sintra. Pedimos só que nos enviem um e-mail para comitecentral21@gmail.com para confirmar a vossa presença, uma vez que o número de lugares é limitado. Acho que são para aí 5.000 e nós estamos à espera mesmo de uma multidão gigantesca, por isso é melhor avisarem que vêm. Façam isso, enviem um mail para comitecentral21@gmail.com para nós conseguirmos, @gmail.com, perdão, para conseguirmos gerir então essa sessão ao vivo no dia 26 de novembro pelas 19 horas no Hotel Vila Galé, Sintra. Se trouxerem amigos, podem dizer quantos são, só para nós planearmos tudo. Exatamente, se quiserem convidar, neste caso inimigos, pessoas de quem não gostem muito para vir convosco, serão também muito bem-vindos. O problema de termos patrões e outras pessoas que fazem donativos é que agora ficamos com a responsabilidade de fazer programas como deve ser. Alberto Carlos, não sei se tem alguma ideia sobre como resolver este problema, porque eu não me lembrei de nenhuma. Mas enquanto pensamos nisso... sérios, se calhar. É isso. Enquanto pensamos nisso, comecemos então com os assuntos sérios, porque habemos datam, não é? Portanto, que é como quem diz, há finalmente uma data para as eleições antecipadas. É o dia 30 de janeiro de 2022. O Presidente da República marcou então eleições para dia 30 de janeiro. Alberto e Carlos, consideram que 30 de janeiro é o melhor dia para votar sem sofrer nenhum desgosto? Porque depois entra... depois não entra... Não entra nada, pois. Não entra nada. Como em todas as eleições. Enfim, acho que é uma boa data. Era a data respeitável para fazer-se isto. Eu acho que tivemos um espetáculo deplorável dos partidos políticos, de quase todos os partidos políticos, quando foram ao Palácio do Belém defender a data de 16 de janeiro. E o espetáculo deplorável por dois motivos diferentes. Um espetáculo deplorável por parte da esquerda e do Chega, que se uniram ali em torno do 16 de janeiro por um motivo apenas, porque queriam lixar o PSD. Não há outro motivo qualquer, é lixar o PSD para que eles não
não tivessem qualquer hipótese de se prepararem a tempo para estas eleições. Portanto, não quiseram muito saber daquilo que era aquilo que é a democracia, o facto de ter um dos principais partidos com uma disputa interna resolvida a tempo de se preparar candidaturas, de se preparar um conjunto de coisas de campanha que são precisas. O espetáculo deplorável, obviamente, de ter de preparar uma candidatura em pleno Natal. Vocês não sabem, mas um dos problemas de termos tido o ano passado as presidenciais... Mas este ano há Natal? Já é oficial que este ano há Natal? Não, mas não foi anunciado. O ano passado, quer dizer, este ano ainda, tivemos as eleições presidenciais a 24 de janeiro. E um dos motivos para termos aquela figura no boletim de voto, na altura que só recolheu 30 assinaturas, ou lá o que for, foi porque isso teve que começar a ser impresso no dia de Natal. Então, no dia de Natal, os mandatários das candidaturas todas receberam um telefonema a pedir que lhes enviassem a fotografia que iria para o boletim de votos. No próprio dia de Natal? No dia 25, telefonaram aos mandatários todos porque era preciso despachar isso. Como não se pôde, antes da impressão, verificar se as assinaturas estavam todas lá, aquilo que foi feito foi incluir a fotografia daquele. Ou seja, isto não faz sentido. E se isto é um problema numa eleição que tem 7 ou 8 candidatos feita a 24 de janeiro, não é muito difícil de antecipar, que seria um problema ainda maior numas eleições legislativas em que existem 5.000 candidatos. Estamos a falar de 5.000 candidatos dos partidos todos. Entre suplentes, não sei o que, são 5.000 candidatos. Não é difícil de imaginar que certamente seria um caos absoluto ter eleições a 16 de janeiro por causa dos feriados todos. E depois ainda tínhamos outro problema, que era o facto de os debates também terem que acontecer entre o Natal e o Ano Novo, porque a campanha começaria a 2 de janeiro. Portanto, em termos democráticos, em termos de desígnio nacional, claramente não faria nenhum sentido ser a 16 de janeiro. E depois tivemos a esquerda e o Chega que vieram pedir isso por interesse partidário, que é sobrepor o interesse partidário ao funcionamento da democracia, porque basicamente queriam que o PSD aparecesse impreparado. Mas depois ainda houve 2 casos piores. Foi a defesa por parte do próprio Rui Rio e do Francisco Rodrigues dos Santos defenderem o 16 de janeiro, é que nem era por interesse partidário, porque isso vai contra os interesses do próprio partido, dos próprios partidos. Era um interesse pessoal dos dois de sobrevivência. Porque sabiam que se as eleições fossem a 16 de janeiro, era muito mais fácil justificar internamente não poderem ter outro líder para além deles mesmos. Sim, mas Rui Rio fez marcha atrás. Do partido ao do país estão a sobrepor... Quem fez marcha atrás foi o Marcelo. A sua sobrevivência... O Rio também fez... Não, estou a dizer com o automóvel, de facto. Abalroou foi a sua credibilidade, mas... Por acaso não, abalroou a sua falta de credibilidade, de certa forma. Rui Rio... Estou a falar demasiado sério, não é? Não, estás muito bem. Não. Alberto, e é para isto que nós temos cá o Carlos, para saber que foi a 25 de dezembro do ano passado que os mandatários receberam telefonemas para este tipo de informação, inside information, que não teríamos de outra forma. Estavam os mandatários a trocar compotas. Sim, precisamente. É que ainda por cima foi um dia em que as pessoas estiveram ocupadas a acabar as compotas e a trocar as compotas nos quintais. Mas desculpa, Alberto, o Carlos ainda tinha coisas para dizer, mas... O Carlos ainda estava a falar. Mesmo a acabar. É que esses 2 líderes, não só... É que nós podemos reprovar o facto de alguém colocar o seu interesse partidário, eleitoral, à frente do país. Mas isso é normal, não é? A vida é o que é. A vida é o que é. Não devemos aprovar isso, mas a vida é o que é. Agora, estamos a falar de pessoas que colocaram o seu interesse pessoal à frente do seu partido, que por sua vez à frente do interesse nacional. Tu és contra matrioscas de interesses. Pura sobrevivência pessoal de 2 líderes partidários. Foi o único motivo para quererem ter tido as eleições ali a 16 de janeiro. Não é por interesse nacional, nem sequer era por interesse do seu próprio partido, é mesmo só pura e simplesmente o interesse pessoal deles. Eu, por interesse nacional, eu defenderia a data
de 16 de janeiro ou 30 de janeiro, mas assim para aí 2028. Pois, tipo ficarmos... a Bélgica, não é? Tipo aquela experiência da Bélgica, que acho que correu muito bem. Correu bem. 2 anos não tinham governo. Entre nós termos governo ou não termos, é de certeza melhor não termos. E se o governo for como o que tem sido, mais razão tenho. Portanto, para mim, o dia do mês, o mês e o dia seriam indiferentes. O ano é que era importante, mas infelizmente eles insistem em ter pressa para arranjar governo, não sei exatamente. Mas, por exemplo, o PCP concorda contigo, de certa forma, porque também o único problema para eles em relação à data de eleição é também o ano, que eles gostavam que fosse 1917. Não tem grande preferência pelo dia e pelo mês. Tu querias para a frente. Pois tu querias para a frente. Eu encaro os desafios do futuro e o PCP é um partido que vive fixado no passado e tal, esclerosado. Exatamente. Mas agora. Mas, Carlos, desculpa, Alberto, diz. Diz. Não, é a questão. O Carlos terminou antes de falar da marcha atrás de Rui Rio, porque não é? Rui Rio voltou atrás, aparentemente, e de repente quer apressar tudo. Diz que vai tentar que sejam, provavelmente ainda hoje. As diretas e amanhã o Congresso, hoje à noite. Tudo, não é? Ele jantar, queria comprimir sim. Tudo. À tarde acho que são as diretas, à noite é o Congresso. Não me pareceu exatamente assim meia-culpa, pareceu-me uma expressão de pirraça, não é? Então já querem despachar isso, faz já no instante. Achas que é só gozar, não é? Não me pareceu bem a gozar, mas acho que está furioso. E aquilo que o Carlos disse há uma semana aqui no Comitê Central tem razão, faz sentido. O Rio também esteve estes anos, coitado, num lugar, e quando vê que podia chegar a qualquer lado, o lado que ele nunca demonstrou aparentemente grande interesse em chegar, porque nunca fez oposição de espécie nenhuma, agora tiram-lhe o cargo, não é? Tiram-lhe o tapete. Em princípio, não é? Não faço ideia, não sei como é que são aos meandros. É humano, não é? De certa forma é humano, está ali a chegar, está ali quase. Carlos, mas a questão é a seguinte, a minha grande diferença ideológica entre o Rio, a grande diferença de opinião que eu tenho entre o Rio e o Rangel, esclarecia ontem. Fui ao Twitter e fui ver qual dos dois me seguia no Twitter. O Rangel segue-me no Twitter, o Rio não me segue no Twitter. Portanto, prefiro o Rangel. Acho que o Marcelo também só segue o Rangel. Agora, sim. Agora a questão é que o Rio, durante estes anos, não fez oposição de espécie nenhuma, não mostrou. Mas isso era capaz, ou parte da estratégia, por falta de vontade, ou por estratégia. Aquilo que ele disse ontem, que tem que se ter paciência, não se pode mostrar pressa às pessoas, e é assim que se ganham eleições. Ele não tem ganho eleições nenhumas. Ele tem tido derrotas honrosas, como teve agora nas autárquicas, não ganhou nada, não é? Mas é de facto compreensível o desespero, porque a estratégia de Rui Rio é uma de duas coisas: ou o PS cai completamente de podre, ou o PS continua a ganhar eleições, mas eventualmente fazendo um bloco central, deixando cair os partidos da extrema-esquerda, e num caso ou noutro isso seria uma vitória, entendido como uma vitória por Rui Rio, não é? Deixa-me fazer isto. Carlos, desculpa, só para o PS cair de podre, e o PS que gera os dinheiros da bazuca e de outras bazucas mais pequenas, quando o PS cair mesmo de podre, o país já está num estado que a ciência não tem termos para definir, provavelmente. Portanto, é melhor que não chegamos a esse momento. Mas desculpa. Eu tenho uma teoria alternativa que eu acho que ainda é implausível, mas que se pode tornar bastante mais plausível com o tempo. Aliás, é tão implausível como seria em 2015, em junho de 2015, dizer-se que o PS iria ficar em segundo e iria governar com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Que é, nós podemos ter, pela primeira vez, logo após uma de eleições, um primeiro-ministro que não era líder do seu partido. Isto porquê? Eu vou chegar lá, desculpa lá, vou ser um bocadinho longo e chato agora, mas... Avança, Carlos, avança, estamos desejosos. Esta é a altura em que perdemos audiência, em que estou por aí abaixo. Mas pronto, toma o teu tempo. Vou já dar o fim da história, que é, nós podemos vir a ter o Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro após 30 de janeiro. E eu vou explicar porquê. Primeiro, acho que António Costa não pode recuar. Ou seja, se nós tivermos a mesma composição parlamentar após 30 de janeiro, ou algo parecido, ou seja, que haja uma maioria de esquerda, o que é que vai acontecer? O PS de António Costa não pode chegar e apresentar um orçamento diferente daquele que apresentou antes, porque aí estaria a assumir que andou a brincar antes, porque podia ter apresentado logo esse em outubro. O mesmo acontece com o PCP e o Bloco de Esquerda. Não podem aprovar o mesmo orçamento que 3 meses antes tinham rejeitado. Portanto, não há qualquer hipótese disso acontecer.
ou assumem que estiveram errados e que enviaram o país para eleições quando estavam errados, isso é politicamente muito complicado, ou então entramos num impasse novamente. Nisto entra... Para resolver um impasse... Nuno Santos. E porquê é que eu digo isto? E há vários sinais que apontam para isto, que é Pedro Nuno Santos, no dia da votação da rejeição do orçamento, foi o primeiro elemento do governo a entrar no Parlamento. Não para falar com a sua bancada, mas para falar com a bancada do Bloco de Esquerda e do PCP. Já depois de António Costa ter dito que a geringonça estava acabada, Pedro Nuno Santos veio para a imprensa, dizer exatamente o oposto, que a geringonça é um projeto de longo prazo e que é para continuar. A resposta de Jerónimo de Sousa foi muito engraçada. Foi, sim, senhor. Ele estava muito agradecido a Pedro Nuno Santos por isso, mas que o sentimento prevalente no PS era outro. Ou seja, nós podemos chegar a uma situação, após as eleições, em que a única maioria possível seja novamente à esquerda, mas com outro líder, com Pedro Nuno Santos. E não há nada na nossa lei que impeça isso. Portanto, podemos mesmo vir a ter um primeiro... Deixa-nos sonhar, Carlos. Não, sim, senhor. Agora o meu fim de semana vai correr muito melhor. Eu não quero... Eu acho otimismo a mais. Atenção, é péssimo para o... Carlos, é péssimo para o país, mas é ótimo para o Comitê Central. Sim, o que é um clássico. Enquanto eles deixarem haver, nesse caso a internet não duraria muito, como a internet aberta. Não é? O que também é típico, as coisas normalmente que são ótimas para comitês centrais são péssimas para os países. Portanto, normal, aí não haveria grande novidade. Aquilo que os eleitores do PS, acho que não haverá muitos ouvidos, mas aquilo que os eleitores do PS devem pensar é em que primeiro-ministro é que estão a votar. Efetivamente, não pensem muito nisso, porque já o António Costa não é nada por aí além. Mas podem pensar que estão a votar no assim. António Costa e estão a votar efetivamente no Pedro Nuno Santos. Ou seja, nem estão a votar em parte do PS, estão a votar quase no Bloco de Esquerda, não é? Diretamente. Sim, como o Francisco Assis, que quando votou no PS em 2015 não sabia que estava a votar em partidos comunistas, mas depois rapidamente também ele rapidamente se conformou. Sim, até achou muito bom. Realmente é este todo o enquadramento neste momento desta problemática das eleições antecipadas. Nós vamos continuar a abordar este tema basicamente em todo o programa de hoje. Por isso eu não sei se vocês não preferem ficar por aqui para já e passarmos para o Camarada da Semana, onde vamos com um foco muito específico numa personalidade que se distinguiu precisamente esta semana, continuar a abordar este tema. O que é que vos parece? Vamos a isto? Vamos. Vamos então para o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que merece todos os destaques esta semana. Também pelos seus dotes automobilísticos. Já sabíamos que dentro do governo há problemas com automóveis, não sabíamos que na Presidência da República isso também era um assunto, mas de facto Marcelo Rebelo de Sousa tomou decisões e no meio dessas decisões esbarrou com um pilar. Alberto e Carlos, leituras políticas desta marcha atrás mal calculada por parte de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu sobre o estado do pilar não fui informado, os mídias não esclareceram devidamente. Agora sobre o professor Marcelo, eu insisto no que disse na semana passada, estou muito contente por ele estar a pagar em popularidade por aquilo de que realmente não tem grande culpa. A atitude dele nesta história do orçamento não foi grande coisa, como nunca é em relação à história nenhuma. Mas as pessoas estão a acusá-lo de promover a instabilidade. Ora, se há coisa que o homem não quer é promover a instabilidade. E hoje ou ontem saíram umas sondagens em que mostra que a maioria das pessoas, ainda assim, infelizmente, está do lado do professor Marcelo, acha que ele agiu bem nesta história toda do orçamento, mas
a quantidade de pessoas que não gostou da ação do professor Marcelo é substancial. E isso, acho que há alguma ironia nisto e que é merecida, porque o professor Marcelo, como presidente, tem sido o que tem sido, e que não vou agora divagar sobre o assunto. Gosto de que ele esteja a ser punido, mesmo por uma coisa da qual ele não tem grande culpa. Aquilo que ele fez, ele fez tudo para que o orçamento fosse aprovado e para que as coisas seguissem sem problemas de maior, porque é isso que ele sabe fazer. Ele não quer chatices nunca, quer aquilo que ele diz, que ele fala constantemente na estabilidade. Ora, alguém escreveu isto um dia destes, ou alguém disse isto um dia destes. Em democracia, a instabilidade é um valor. É normal os países serem instáveis. A estabilidade é própria de sistemas não democráticos. Esses é que são estáveis, por definição. O facto de haver agora umas eleições que não estavam programadas, não tem problema absolutamente nenhum. O que essas eleições trarão é outra coisa. Podem melhorar o país, o que eu duvido, podem deixar tudo na mesma, o que eu acho a possibilidade maior, e podem levar-nos à desgraça absoluta num instante, como foi a hipótese que o Carlos aventou. Sim, que é realmente muito interessante, mas que não só não resolve nenhum problema, como, enfim, torna de facto Agora, desculpa, em relação ao professor Marcelo, ele de alguma maneira fez tudo para não se meter nesta alhada e está a ser culpado pela alhada. Portanto, pois isto era a última coisa, provavelmente, com que Marcelo Rebelo de Sousa teria sonhado no seu segundo, achava ele provavelmente tranquilo mandato, a passear popularidade e selfies e panças por esse país fora. Sem abrigos que foram culpados de homicídios. Sem abrigos mal escolhidos exatamente. E terroristas a tirarem selfies. Isto já não sei se foi com o professor Marcelo, se foi só com o primeiro-ministro e com, na altura, Jorge Sampaio. Bom, Carlos, Marcelo Rebelo de Sousa, marchas atrás. Antes de mais deixem-me dizer-lhes que não gosto muito dessa coisa de culpar o Marcelo por ter ousado tirar selfies com criminosos ou o que é que seja. A verdade. Marcelo tirou selfies com basicamente 20% da população. A probabilidade de haver criminosos... Estimativas baixas, não é? Estimativas baixas, não é? A estarem ali algumas pessoas que cometeram crimes é bastante alta. Portanto, não é... E mesmo as fotografias que ele tira com... Sim, não, Carlos, eu não quis dizer que o homem é cúmplice dos crimes lá do outro. Quer dizer. Não, mas é normal. Ele fotografa-se com toda a gente, sem pedir o registro criminal. Acho que é perfeitamente normal. Eu nunca fiz isso. Eu peço sempre o registro criminal antes de me deixar fotografar com alguém. Claro. Isso não pode ser à toa. Normalmente as pessoas pedem o meu registro criminal antes de falar contigo. Exatamente. Nós estávamos aqui, uma das coisas interessantes que quem vier ver o espetáculo ao vivo. Eu chamei de espetáculo. Vai ser um espetáculo. Estamos a saber disto agora. O debate ao vivo. Dia 26 de novembro, pelas 19 horas. Hotel Vila Galé, Sintra. É ver as nossas discussões aqui no intervalo. E eu votei contra Marcelo ser o camarada da semana, porque acho que o verdadeiro camarada da semana devia ser o Pilar. Porque aquele pilar foi o mais importante. Pode ter sido Era o pilar da estabilidade. Uma das personagens mais importantes, uma das personagens políticas mais importantes destas últimas semanas. Porquê? Porque era bastante evidente que a melhor data para estas eleições era 30 de janeiro. Mas depois Marcelo recebeu todos os líderes dos partidos e todos disseram, tirando o IEL e acho que o PAN também, todos disseram 16. E certamente Marcelo, gostando de consenso e gostando de não irritar as pessoas, estava a pensar em recuar. E claramente o acidente com aquele pilar, em que ele estava ali a recuar muito depressa e bateu no pilar, pode ter enviado uma mensagem a Marcelo que nem sempre recuar é a melhor opção, principalmente quando está em causa a solidez da democracia, ou então do cimento, pode não valer a pena. E pode ter sido naquele momento exato em que ele pensava que deveria recuar nas suas convicções e que aprendeu que se calhar recuar não é uma grande ideia, e ainda bem que assim foi, porque temos uma data que permite preparar com alguma
a possibilidade que permite, nomeadamente, o PSD estar minimamente preparado para aquilo que vai acontecer, independentemente de ser Rio ou Rangel. Quer dizer, o Rio pode ganhar aquilo a 4 de dezembro, depois tem congresso alguns em dezembro também, e só depois é que fazem as listas, é que preparam campanha e por aí fora, que é uma coisa ridícula. Mesmo assim, vão ter pouco tempo. Portanto, não é 16 de janeiro, então era completamente impensável. Mas Marcelo podia ter recuado, naquela altura recuou, foi direto ao Pilar, apesar de tudo, teve melhor pontaria do que o Cabo de Cabrita. E tirou ilações nesse caso do acidente. Sobre isso. Exatamente. Eu já não acrescento mais analogias ou mais trocadilhos sobre o acidente. Acho que conseguimos mais alguns. Incidente do professor Marcelo. Sim. Não foi assim tão pequeno, aquilo esbarrou com força. Hein? É o que ele tem feito. Aquilo foi no Palácio de Belém, não foi? Não, foi no Palácio da Cidadela, em Cascais. Mas felizmente o Pilar era rijo, porque esbarrou com força. Porque eu ia dizer que Belém já não aguentava mais ataques. Pois, sim, seria de facto, seguirias um bom caminho, mas infelizmente ainda bem que apareceu a Cidadela pelo meio. Foi a Cidadela. Mas de facto, como o Carlos estava a dizer, nós podemos chegar mesmo a 30 de janeiro com um cenário entusiasmante, que é Rui Rio continuar líder do PSD, Francisco Rodrigues dos Santos continuar líder do CDS, e ser tudo igual, basicamente ser tudo igual, e o resultado das eleições ser exatamente o mesmo, o que é bastante entusiasmante e nos faz ansiar por estas eu acho que, alternâncias na democracia portuguesa. Desculpa, Tiago, eu acho que haverá ali, o Chega vai crescer significativamente comparando com um deputado, e a Iniciativa Liberal vai crescer não tão significativamente, mas também comparando com um deputado que tem. O resto, realmente, salvo, isto pode dar muitas voltas, mas não vejo grande diferença de facto do que aquilo que as sondagens estão a indicar. Eu nunca disse aquela frase, vou dizer agora que as sondagens valem o que valem, é a frase mais infame da história da política portuguesa. Por exemplo, o PS acho que fez uma jogada no sentido de secar tanto o centro do PSD, que vai estar ali impreparado, ganhe quem ganhar, como a sua esquerda, que poderá ser responsabilizada por ter falhado o orçamento, e está a fazer uma aposta muito clara em ter uma maioria absoluta. Essa aposta de Costa, não há. Está, mas mesmo assim, Carlos, esta não está muito longe disso, quer dizer, está ali. Não está muito longe, não sei, depende de como correr a campanha e como correr a responsabilização do Bloco e do PC, ou seja, quantos votos eles conseguirem ir buscar aí. Eu não acredito que à direita eles consigam ir buscar votos significativos, não acho que seja por aí. E em relação às sondagens, esta última, que é do JN, TSF, não sei o quê, dá ao PS 38%, salvo erro, ou seja, ainda está ali a uns 6 pontos para aí da maioria absoluta. Eu sei que as contas não se fazem exatamente assim, mas é por aí. E essa mesma é uma sondagem da Aximage, acho eu, que tinha dado, poucas semanas antes das eleições de Lisboa, 51% ao Medina. Sim. E 22 a 23%. Boas, pois, essas nós não me parece assim uma... Há uma questão de mobilização do eleitorado. Claro. As sondagens refletem uma coisa e depois no dia há pessoas que se mobilizam mais para votar do que outras. Acho que foi isso que aconteceu em Lisboa. Podemos estar aqui a construir cenários sobre as sondagens são montadas para favorecer este ou aquele. Por acaso eu não acredito muito nisso, até porque as casas de sondagens tendem a estar mais ou menos alinhadas direcionalmente, e eu honestamente não acredito que estejam todas... não estou a falar de conspiração ou de manipulação sequer, Carlos, nada disso, não, mas às vezes são os próprios métodos de sondagem. Há empresas de sondagem que ainda usam telefone fixo, por exemplo. Sim, que sondam, fixo. Exatamente, sondam só senhoras com mais de 80 anos, é a amostra. Exatamente. Exatamente, pois que atendem telefones fixos em casa às 3 da tarde. Mas é possível que haja capacidade de mobilizar mais eleitorado, eventualmente até com novas lideranças, se for o caso no PSD e no CDS, e que isso permita resultados um pouco diferentes. Independentemente das qualidades do Rangel, mesmo independentemente das qualidades do Rangel, é evidente que se ele ficar à frente do PSD, se for ele a ir a eleições legislativas, o PSD vai ter melhor resultado do que com o Rio. Pois, é muito difícil votar no Rio, votar numa pessoa como líder da oposição, ou depois para governo de uma pessoa que nunca quis ser líder da oposição e nunca fez oposição de espécie nenhuma.
Não me parece que isso, mesmo que o Rio fosse agora reconduzido, líder do PSD, e isto dá sempre aquele boostzinho aquela galvanização, não parece que fosse suficiente, sinceramente. O que vale o Paulo Rangel ou não vale, enquanto o líder partidário não faço a mínima ideia. Agora, acho que, para além de me seguir no Twitter, que é uma excelente escolha, acho que o Paulo Rangel, uma liderança diferente do Rio, qualquer uma, ou quase qualquer uma, também não vamos exagerar, neste momento traz ao PSD benefícios, não é? E Paulo Rangel já garantiu também que não fará um bloco central, isso parece-me uma mais-valia importante. Com o Rui Rio arriscamos uma desculpa, número deixa-me 2. só dizer uma coisa sobre isso. Isto é muito importante e vou-me chatear ali com o Carlos. O Carlos vai se chatear comigo, é mais provável. Porque há sempre aquela história de que o PSD tem que traçar as linhas vermelhas em relação ao Chega. Com certeza, acredito que sim. Isso é uma questão a ver, depois dependendo dos resultados. Agora, o PSD tem que traçar as linhas vermelhas em relação ao PS. Nem estou a falar sequer dos partidos comunistas, dos dois partidos comunistas. Estou a falar em relação ao PS. O PSD tem que traçar essa linha vermelha. Isso é que é importante. O PS Mas é o poder Rio não parece disposto a fazer isso, não é? O Rio faria alianças com quem calhasse. O Rio disponibilizou-se para toda a gente, basicamente. Toda a gente. Nenhum tipo de linha. Talvez não tenha falado no LIVRE, o que eu acho uma lacuna nem séria. à esquerda, nem à direita. E ele já tinha governado no primeiro mandato da Câmara de Porto com o vereador do PCP. Sim, com o Rui Sá, sim, é verdade. Maioria, portanto, ele claramente não é muito linhas vermelhas. Não. Mas lá está, a gestão de uma Câmara nesse aspecto não é de todo comparável com o governo de um país. Não, mas o que o Carlos diz tem razão, quer dizer, o Rio não traça linhas nenhumas. Nem em relação ao PS, nem em relação ao Chega, não há... O Rangel já traçou as duas. Sim, nesse aspecto acho que fez bem. E, honestamente, vamos acreditar que é genuíno. Não, pois. O facto de tanto o PS como Ventura não terem grande vontade que Rangel ganhe as eleições internas, faz pensar que, efetivamente, Rangel pode estar genuinamente a pensar ou pelo menos o PS e o Ventura acreditam nisso, acreditam na palavra do Rangel, estão a falar sério. O PS e o Ventura, depois, se de facto, quando chegar a hora e as contas somarem de outra forma, se vai cumprir, uma coisa que iremos ver. Mas, pelo menos, diz isso, antecipadamente. E há que respeitar isso, é dizer, nós temos o nosso espaço político, este é o nosso espaço político, vamos até ali, vamos até ao CDS, se o PS fosse o PS do Sérgio Sousa Pinto ou outro PS qualquer, se até ali, mas com este PS não vamos, que é algo completamente respeitável. E note-se, eu acho que o PSD, em certas circunstâncias, podia fazer isso com o PS, se fosse outro PS. Claro. Se fosse um dos herdeiros de Sócrates, ou, pior ainda, o Pedro Nuno Santos, se fosse o PS do Sérgio Sousa Pinto, se fosse o PS de Francisco Assis, aí sim, acho que é. Bloco 2, consiste lembrar-te de Bloco 2, não é mesmo? O segundo já é com muito boa vontade. O segundo já é muito esticado. Já é ali. Mas é possível entendimento no sentido de fazer reformas no país e por aí fora. Sim. Agora, obviamente, com este PS é preciso. É engraçado. Muito clara. Desculpa. Sim, claro. Mas é engraçado o que Carlos diz, com este PS, ou ainda pior, o PS do Pedro Nuno Santos. Ou seja, o PS, que durante estes anos deu a entender que aquilo não podia piorar mais, já arranjou maneira de nos dar uma nova perspectiva. Isto ainda pode... Se acham que isto o PS ideológico é pior do que o PS oportunista. Muito pior. É pior, porque o oportunista pelo menos quer que a galinha não emagreça demasiado. Não queres trafegar a galinha, pois. Exatamente. Apesar de tudo, querem ir lá buscar os ovos, mas que a galinha fique ali. Eu acho que o PS ideológico não se importa de mandar a galinha pela janela fora. É a diferença entre lidares com um assaltante de bancos ou com um terrorista religioso. Não há uma certa racionalidade com a qual nós não conseguimos arranjar... estabelecer um grande... Pois, como é que é aquela expressão muito linda? Plataformas de entendimento. Exatamente. Não conseguimos. Sim, eu com assaltantes a bancos consigo construir imensas plataformas de entendimento, de facto. Alguns bancos até estariam a precisar, se calhar. Sim, percebo mesmo muito bem. Mas este PS do Pedro Nuno Santos é
é absolutamente, é intratável no sentido literal do termo. Não, ali há uma irracionalidade, há uma dose de fanatismo e que não se resume, evidentemente, ao Pedro Nuno Santos. É uma coisa que está cada vez mais presente no PS e notamos em vários membros do governo. Há um aspecto respeitável, que é, enquanto a área do António Costa, eu sinto que fazem aquilo para proveito próprio, para basicamente. O Pedro Nuno Santos, eu acho que aquela ala acredita mesmo naquilo. Acredita genuinamente que está a fazer bem. Sim, mas isso dizia-se do Álvaro Cunhal, que era um exatamente, homem é isso. Que se admirava imenso. E do Goebbels. O Goebbels também era um homem de convicções. Sim. A coerência, gaba-se imenso a coerência. Porque eles acreditam que são virtuosos. Quando se acredita que se é virtuoso e que se está a querer atingir um bem maior, não importam os meios. E é isso que é perigoso. É isso que é perigoso. Estás quase a traçar a definição clínica de um doido, não é? De um psicopata, exatamente. Uma coisa é realmente a pessoa querer resolver a sua vida e pôr-se ao fresco. Outra coisa é achar que consegue resolver a vida dos outros e que sabe qual é a melhor maneira para o fazer. Tem convicção profunda de que é isso. Exatamente. E que se tu não quiseres, é a mesma apoada. É a apoada, vais fazer e é bem ou a mal, não é? Exatamente, porque é o melhor para ti. Eu estava a ver aqui o Alberto Gonçalves a defender o António Costa em relação a... Vês, por comparação, já valeu a pena. E entre o oportunista e o maluco, entre o oportunista. Sim. Mas também estamos a correr o risco de nos conformarmos também com muito pouco. Cada vez os nossos níveis de exigência estão a ficar mais... Claro, isto é preciso ir baixando as expectativazinhas para uma pessoa conseguir encarar os dias. Nos nossos episódios lá para março ainda vamos ter aqui o Alberto a sentir falta do António Costa. Aqueles tempos em que tínhamos só um oportunista que era um bom. O doutor Tínhamos aquele tão bom oportunista. Fez-me sentir, não saudades do engenheiro Sócrates, mas relativizaram um bocadinho aquela governação. Portanto, o PS consegue sempre surpreender-nos. O passado é sempre um sítio muito doce para se estar, não é? É agir romancear o passado. Bom, mas realmente voltámos numa altura maravilhosa. Ou então a realidade fez o favor de encaixar-se para coincidir precisamente com o regresso do Comitê, porque dia 26 de novembro, não sei se já repararam, é também o dia, não é? Em que se dissolve o Parlamento. E é precisamente o dia também em que teremos emissão ao vivo do Comitê Central. Não sabia. Exatamente. Este tema tem ainda mais qualquer coisa para ser esmifrada, mas nós vamos esmifrar isso na sessão de esclarecimento, o que vem já a seguir. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Pedimos-vos que continuem a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Esta semana vamos responder a uma pergunta do João Rafael. O João Rafael pergunta se as saídas de, por exemplo, Adolfo Mesquita Nunes e Pires de Lima do CDS se serão uma oportunidade de recrutamento para a iniciativa liberal. Nós temos entre nós um especialista em iniciativa liberal. Alberto, o que achas sobre este assunto? Eu endossava a questão às pessoas que dentro de nós foram líderes da iniciativa liberal. Se calhar são capazes de ter alguém, não sei. Mas será que essas pessoas entre nós não terão até uma opinião um pouco mais enviesada, que carece daquela imparcialidade, Alberto? Só eu e tu podemos trazer este assunto. Com certeza, falta-lhes isenção. É esses 33% de elementos do Comitê Central, falta isenção. Pois. Vou dizer isto sem honestamente, com uma análise tão isenta quanto possível, e acho que pela resposta até se vai perceber que é isso. O CDS nasceu num ambiente muito específico, que é num ambiente em que não ser de esquerda não só era algo minoritário. Aliás, o próprio Francisco Sá Carneiro dizia-se de centro-esquerda, porque era esse o ambiente político da altura. Portanto, não ser de esquerda era por si só um fator de agregação. O CDS foi isso. Juntou tudo aquilo que eram as pessoas que não eram de esquerda. Incluindo, dizia ser ao centro, portanto, centro democrático. Sim, pois exatamente, e nem se diziam de direita, não é? Tinham cuidado. O único fator agregador do CDS naquela altura, e durou durante muitos anos, era esse. Não somos de esquerda. Isso juntou ali imensa gente. Juntou ali monárquicos, juntou conservadores, liberais, juntou uma série de pessoas que simplesmente não eram de esquerda.
Ora bem, isso não durou muito tempo. Esse fator agregador não dura muito tempo. Na altura em que já estava a desfazer-se, em que esse fator já não era suficiente, apareceu uma pessoa que deu um impulso àquilo, foi Paulo Portas. E deixou de ser o partido das pessoas que não são de esquerda e passou a ser o partido de Paulo Portas. Pura e simplesmente. E foi isso que foi nos últimos tempos. Vivia daquilo que era o Paulo Portas. Até chegar ao episódio do Irrevogável, em que o partido do Paulo Portas começou a desfazer-se porque o próprio Paulo Portas não teve arcabouço para aguentar a governação nessa altura e houve esse episódio que destruiu. O CDS foi destruído aí, dizem que foi a Cristian, mas não foi. Se em 2015 o CDS fosse com um partido independente, com uma candidatura autónoma, teria tido um resultado se calhar pior do que a Cristian teve em 2019, devido a esse ponto. Mas quem cresceu dentro do CDS tem essa perspectiva, que é que os partidos devem ser grandes guarda-chuvas que recebem pessoas de várias ideologias e conservadores, liberais, sociais-democratas, democratas cristãos, podem encaixar todos num partido em que o único fator agregador é não serem de esquerda ou não serem socialistas. Ora bem, a iniciativa liberal não é isso. O partido liberal, ideologicamente liberal. Portanto, não é um partido que quer ser um grande guarda-chuva para diferentes ideologias que não são de esquerda. Hoje existe um partido que é assim, que é o PSD. Existem dois partidos que podem ser grandes agregadores de ideologias, que são o PS, que tem desde sociais-democratas, centristas, até comunistas. Estão todos lá. Tem o PSD, que tem conservadores, tem pessoas que saíram dali para o Chega, portanto, são bastante conservadores, até pessoas que encaixariam bem no PS. Portanto, o PSD é esse partido guarda-chuva. Eu acho que o destino mais natural de algumas pessoas que vieram de um partido guarda-chuva é ir para um partido guarda-chuva. Acho que esse é o destino mais natural, por muito que eu pessoalmente gostasse, não de todos, de alguns. Diz nomes, Carlos, diz nomes. Não vou dizer. Sim, depois de ganhar todo um outro. Gostava, obviamente, achava que aquele era o lugar dele, mas também assumo que quem sempre defendeu a existência de partidos guarda-chuva, que não vá partir de um partido que não saia de um partido guarda-chuva para ir para um partido muito concentrado, ideológico, como é a IEL. Carlos, mas pareceu-me que a saída do Adolfo Mesquita Nunes tem exatamente a ver com uma perspectiva de que o CDS não é, neste momento, esse partido guarda-chuva, como tu estás a dizer, não é? Exatamente, é isso. Que o CDS enverdou por um caminho, pelo menos julgando... Já a Galp consegue abranger mais. A Galp é uma empresa bastante guarda-chuva, sim. Eu posso falar sobre essas duas coisas. Aliás, eu acho que os políticos devem ter uma vida fora da política. Acho que devem ter. Aliás, eu sou contra a exclusividade nos deputados. Sou contra. Acho que não devia existir. Acho que todos ali deviam ter um emprego qualquer. Eu compreendo que deputados únicos como o João Coutinho e o Ventura, obviamente, têm tanto trabalho que não possam fazer nada cá fora. Mas o deputado normal do PS, do PSD, e por aí fora, tirando os líderes parlamentares, acho que deviam ter um trabalho. Acho que não deviam ser só deputados. Depois não percebem como é que o mundo funciona cá fora. Portanto, não me deixo muito levar àquele aceitou aquele cargo naquela empresa. Portanto, não sei. A não ser que os cargos depois faziam aquilo em até às pessoas por terem essa influência política. Isso é outra história. Mas se uma pessoa tem uma atividade profissional, eu valorizo isso. Não desvalorizo, nem acho que é algo que desvaloriza as pessoas. Acho que é exatamente o oposto. Agora, o que eu acho é que o CDS hoje tem que encontrar uma identidade. Porque ser um partido guarda-chuva já não é uma identidade para um partido pequeno. Funciona para o PS, funciona para o PSD, mas é só. Todos os outros partidos têm que ter uma identidade qualquer. E o CDS tem esse problema. É que, para partido guarda-chuva, existe o PSD. Por isso é que eu acho que o caminho mais natural de pessoas que vieram de um partido que
queriam que fosse guarda-chuva forem para... Carlos, deixa-me dizer uma coisa. A IL não é um partido guarda-chuva enquanto não crescer. Se crescer, torna-se um guarda-chuva enorme. Se tiver possibilidades de crescer, não vai recusar o crescimento em troca de uma fidelização ou de uma coesão ideológica qualquer. Não vai, de certeza. Não vou... Muito provavelmente não vai. Até acho saudável que não faça. Eu confesso que grande parte da minha luta não é que o crescimento partidário aconteça por acontecer. Eu pessoalmente quero que haja mais liberais no país. Liberais e que muitos eventualmente estarão com a IEL, mas muitos vão para o PSD, vão para... Mas se a IEL crescer, a coesão diminui. É inevitável. A coesão é inevitável, mas para o tamanho que a IEL tem hoje, para todos os partidos, exceto o PS e o PSD, não funciona sendo um partido guarda-chuva. Acho que não funciona para um partido. Tem que significar alguma coisa, senão as pessoas... Porque é que alguém há de votar num partido guarda-chuva pequenino? Nesta fase, sim. Nesta fase, sim, claro. Se a IEL ou outro partido qualquer, amanhã, se transformasse num partido guarda-chuva em que abarcava todas as ideologias, o que é que o distinguia do PSD? Tens razão. Que é esse o drama do CDS hoje? O que é que o CDS... Embora haja uma questão que pode distinguir a IEL do PSD sem ser a coesão ideológica ou a afirmação ideológica, é o facto de fazer oposição. A este PSD. Isso para muita gente é suficiente. Isso é conjuntural, note-se. Isso é conjuntural. É como este PSD, pelo menos. Não sabemos. E foi esse o problema do CDS, é que teve um remédio conjuntural, foi o Paulo Portas, que, pelo seu carisma, pela forma como se apresentava, o que quer que seja, que conseguiu resolver o problema que o CDS já tinha no final dos anos 90, até rebentar. Até 2013, quando teve aquele momento. Agora, não é sustentável, estruturalmente, não é sustentável haver dois partidos guarda-chuva no mesmo espaço político. E é por isso que o CDS hoje está mais ou menos condenado a quase não existir fora de coligações com o PSD. Sim, mas o CDS está a transformar-se num guarda-chuvinha mesmo muito pequenino, porque é perfeitamente possível um partido conservador abarcar pessoas como o Adolfo Mesquita Nunes. Não há nenhum motivo para um partido de pessoas ideologicamente conservadoras, e esse movimento nos Estados Unidos é muito evidente a vários níveis, até na comunicação social e a outros níveis, e não é de todo incompatível ter num partido conservador, politicamente conservador, ter pessoas com diferentes pontos de vista em relação a uma série de assuntos, diferentes inclinações em termos políticos. Não é porque o PSD não é um partido conservador nesse sentido. Não creio que o partido... Eu acho que essa é a questão. O Carlos disse que o PSD não era de início um partido que não era um partido guarda-chuva, que o CDS é que aglutinava as pessoas que não eram de esquerda. Eu discordo. Eu acho que o PSD aglutinou desde o início as pessoas que não eram de esquerda. Embora o Sá Carneiro se sente de esquerda, etc., as pessoas não viam o Sá Carneiro como uma pessoa de esquerda. O eleitor normal, médio do PSD, não se sentia de esquerda. Sim, será desculpa para poder existir, era uma desculpa estratégica. O CDS reuniu, sobretudo, eu queria dizer isto não queria dizer, eu tenho amigos no CDS, tinha e tenho e continuo, espero continuar a ter, não é por aí, mas o CDS reunia, sobretudo, as pessoas que não eram tão avessas ao antigo regime. Eu não estou a dizer que eram salazaristas. Alguns eram, claro. Outros eram conservadores. Eram, de facto, conservadores. Lucas Pires era, por exemplo. Sim, eu não estava a falar de dirigentes, estava a falar de pessoas anónimas, mas quer dizer que eram, sobretudo, conservadores nos costumes. E o PSD, isso não tinha tanto. O PSD, a questão dos costumes, não me parece que fosse tão notória. Aliás, tivemos desculpa, Tiago. Não faz mal. Tivemos o escândalo, que na altura foi um escândalo nacional, de uma dimensão que a gente hoje nem tem noção, de quando o Sá Carneiro abandonou a família para viver com outra pessoa, com o Senhor Cassis, e que até o próprio PS e o Mário Soares fizeram uma campanha muito suja a propósito disso, e isso não se repercutiu negativamente em nada nos votos do PSD. Isto no CDS seria inadmissível naquela época. A questão é que 50 anos depois os conservadores querem conservar, não necessariamente aqui, mas os conservadores em geral querem conservar o liberalismo, enquanto os liberais se deixam levar
pelas questões, se deixam guiar em questões culturais pelos progressistas de esquerda. E, basicamente, os conservadores, como tudo mudou muito à esquerda, tudo o eixo político se desviou muito para a esquerda, os conservadores hoje vêm-se a defender os princípios liberais clássicos, acho eu. E penso que, nesse sentido, um partido conservador poderia perfeitamente abarcar todas estas pessoas. Eu acho, agora... daquilo que é a nossa definição de ser conservador. Sim. Em termos, o que é exatamente ser conservador nos anos 20 do século XXI? O que é que isso significa? Significa que há definições muito diferentes. Significa que é ser conservador. Defender o capitalismo, basicamente, a liberdade de expressão, mas é que se tu vais a propriedade privada. Não dizem isso. Também dizem isso, poderão não dizer só isso. Defender a família. Defender a família, defender... Mas isso também, não digo que não. Proteger contra a substituição demográfica ou racial na Europa, isso é que é ser conservador a sério. E isso não é nada onde um liberal se encaixa. Isso é ser de extrema-direita, não é necessariamente ser conservador. Eu acho que estamos a... Mas é precisamente, mas quem diz isso diz que está a ser conservador, que o seu grande problema é que pessoas de determinada raça estejam a reproduzir mais depressa do que a raça deles. Isso também é dito como ser conservador. Ou então ser pela prisão das mulheres que abortam, ou quer que seja. Há definições de conservadorismo que vão nesse sentido. Pois há definições, sim, há sem dúvida. Portanto, eu acho que estamos a dignificar demasiado. Eu acho que estamos a dignificar demasiado esta discussão dos elementos do CDS e daquilo. Isto também é uma questão de ambições pessoais e de lutas de facções partidárias que está em jogo. É sobretudo isso. Não acho que o elemento fundamental aqui... entre o Nuno Melo e o Francisco Rodrigues Santos ideologicamente. Sim. Não há. Ideologicamente não há. Eu repito o que disse na semana passada. Não tenho acompanhado a obra e o pensamento de Francisco Rodrigues dos Santos e também de Nuno Melo, também não com a atenção que devia. Mas é sobretudo isso. São lutas internas, são lutas de conquista de poder, neste caso de pequeníssimo poder. Cuja grande preocupação é preservar... É lutar contra... Bem, pequeníssimo, sim. Pequeníssimo poder ou a eventualidade de formar governo em janeiro, não é? Dependendo, ou em fevereiro, neste caso. Sim, dependendo sim. Nas autárquicas, o CDS está presente nas maiores câmaras do país, não sei exatamente... Pois. De se poder fazer esse alinhamento. O CDS está extraordinário, quer dizer, está nos dois governos regionais, está em várias câmaras do país, está presente em Porto, Lisboa, Coimbra, portanto, apesar disso, está relativamente... Mas isso, Carlos, era como se o Medina tivesse ganho em Lisboa e o LIVRE estaria também no governo de Lisboa, quando o LIVRE está na variação de Lisboa. Sim, está bem. Mas sem pelouro, não é? Sem pelouro. Mas e o LIVRE... São os melhores. Aparentemente tem um elemento e um eleitor, ou perto disso, mas... Eu percebo essa estratégia. São o mesmo. Eu não estou muito alinhado politicamente com Francisco Rodrigues Santos, mas percebi, acho muito inteligente. Acho que neste momento o CDS não consegue existir sem coligações com o PSD e conseguiram extraordinários acordos com o PSD. Há que dizê-lo, quer dizer, o peso eleitoral que eles têm, conseguiram extraordinários acordos. Fizeram o PSD dar-lhes concessões que nunca teriam dado se tivessem este tipo de peso. Portanto, nesse sentido foi. Agora, é um partido que, se fosse independente, se apresentasse independentemente, certamente não teria este tipo de resultado. E eu estava a comparar o CDS com o LIVRE, apesar de tudo, o CDS ainda tem alguma representatividade na sociedade portuguesa e, sobretudo, tem uma tradição histórica. E mais do que isso, tem uma outra coisa que eu devo dizer. Eu conheço, eu não sou amigo próximo, mas tem talvez um dos poucos deputados que se recomenda na atualidade, que é Cecília Meirelles. Independentemente de mais conservadorismo, mais liberalismo, menos liberalismo. Isso não me interessa. A Cecília Meirelles é uma excelente deputada e tenho pena que ela não possa ser aproveitada de outra maneira da nossa situação política que é tão desgraçada, não é? Muito bem. E com isto acho que ficamos por aqui hoje. O que é que vos parece, meus caros? Acho muito bem. Mas temos ainda várias coisas para lembrar aos nossos ouvintes e espectadores. Temos. Temos para lembrar a vasta pleiade de duas possibilidades de fidelização ao nosso programa que podem descobrir em patreon.com/Comitê Central.
para que possam ajudar-nos a manter o Comitê Central durante muito tempo livre e independente, como nós queremos que seja, e podem, em alternativa, enviar os vossos donativos por MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Para os nossos patronos, portanto, para quem subscrever estas modalidades de fidelização ao programa, nós teremos, como referimos no início, no dia 26 de novembro, às 19 horas, um Comitê Central ao vivo no Hotel Vila Galé, em Sintra, para o qual os nossos patronos estão convidados. Condição necessária, enviar um e-mail para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com, porque há uma limitação de espaço, de número de espectadores. Dito isto, relembrar que o Comitê Central estreia todas as sextas-feiras às 21 horas no canal A Cor do Dinheiro. Podem seguir-nos também no nosso próprio canal de Facebook Comitê Central e também em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Não vamos embora, Alberto. Tu ias atalhar. E a atalhar, temos... Para agradecer, exatamente, para agradecer aos nossos... aos patrocinadores, já falámos da cadeia de hotéis Vila Galé e do azeite transmontano, o primeiro azeite kosher transmontano, o Talismã. Devemos essa referência. Muito obrigado a todos, muito obrigado também aos nossos espectadores e ouvintes. E nós ficamos por aqui, sendo que voltamos certamente para a semana. Também os Santos não tomar conta disto, entretanto? Sim, há essa hipótese. Vamos esperar que isto dure pelo menos mais uma semana. Até lá então. Até lá. Obrigado. Deus.